6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, além de atendimento a emergências, também atua na área educacional. Entre eles estão o projeto Bombeiro Educador, desenvolvido nas escolas, e agora também cursos online para prevenção de incêndios e acidentes domésticos com adultos, crianças e adolescentes. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã? Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras. Secretaria da Fazenda de São Paulo caça a inscrição estadual de cerca de 18 mil contribuintes por inatividade presumida. Secretaria de Mobilidade Urbana divulga listagem de condutores e veículos escolares regularizados para o ano letivo em Jacareí. Informes de rendimento para a declaração do imposto de renda devem ser entregues pelas empresas até 28 de fevereiro. Novo superintendente da Polícia Federal toma posse em São Paulo. Parque Meia Lua, em Jacareí, recebe nova creche municipal no próximo sábado. Vexame, Flamengo está fora da final do Mundial de Clubes. Abel Ferreira segue recebendo sondagens, mas Palmeiras confia em permanência. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Várias cidades foram atingidas ontem por uma forte chuva. Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o temporal causou vários pontos de alagamento. De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, os índices pluviométricos monitorados pela Defesa Civil registraram 33 milímetros de água na região norte e aproximadamente 21 milímetros na região do Jardim Paulista. Na região central, a Avenida Nelson Dávila e a Rua 15 de Novembro ficaram alagadas, dificultando a passagem de carros e pedestres. Além disso, 4 escolas municipais foram afetadas nos bairros Telesparque, Vila Cristina, Monte Castelo e Vila Industrial. Um trecho da Avenida João Marçom foi fechada nos 2 sentidos após uma cratera se abrir na pista. A cratera se abriu na segunda-feira, mas a situação se agravou com as chuvas ontem. Em Caraguatatuba, as ruas da região central ficaram completamente alagadas. A maré alta dificultou o escoamento da água, mas não foram registradas ocorrências graves. Em Ubatuba, a água invadiu casas no bairro Barra da Lagoa. No bairro Félix, parte de uma ponte cedeu. Eu tenho observado que essas chuvas realmente têm trazido transtornos à população na hora da chuva, depois da chuva e muito depois da chuva ao poder público. O que tem de cratera aberta por causa das águas, muita água e vai deteriorando o asfalto, a terra, enfim, né? Agora há pouco, passando aí pela Ademar de Barros aqui em Jacareí, vindo para cá, tem um cone que foi engolido por uma cratera em plena Ademar de Barros, que inclusive o asfalto lá era de boa qualidade, tá muito bem o asfalto lá, e agora passei lá, tem um cone que foi engolido aí por uma cratera, sinal que a chuva realmente de ontem não foi fácil, nem em São José, nem em Jacareí, nem em São Paulo e muito menos no Rio de Janeiro. A contagem oficial de mortos por conta do maior terremoto em 80 anos na Turquia e na Síria na madrugada de segunda-feira subiu ontem para pelo menos 7.794. Mais de 40 horas após o tremor que durou 1 minuto e meio e abalou fortemente a região central da Turquia e o noroeste da Síria, milhares de pessoas ainda estão sendo resgatadas e outras milhares seguem desaparecidas. O número total de mortos leva em conta as contagens dos 2 países. Na tarde de ontem, o número de mortos na Turquia aumentou para 5.894. Na Síria, o balanço de mortos é de mais de 1.900. Os dados foram compilados pelos governos dos países e por grupos de resgate.
E criminosos invadiram uma lotérica, estouraram o cofre do local e furtaram R$45 mil ontem em Taubaté. Segundo a Polícia Civil, os bandidos entraram em um imóvel abandonado que faz divisa com a lotérica para conseguir fazer um buraco na parede e invadir o espaço. Ainda segundo a polícia, os bandidos estouraram o cofre da lotérica que fica na rua Emílio Winter, região central da cidade, e conseguiram fugir levando o dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e o local isolado para perícia. O caso está sendo investigado pela DEIC de Taubaté. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos. Ninguém foi preso. Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente na Dutra na noite de ontem em São José dos Campos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 144 da via. O condutor bateu na barreira de contenção da pista. Com o impacto da batida, a tela de proteção foi arremessada para a pista contrária, causando uma batida entre dois carros. O motorista do caminhão teve ferimentos, foi socorrido e levado para o hospital da Vila Industrial. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista aqui na região de São José dos Campos. Temos lentidão agora pela pista marginal, no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 144, trecho ali próximo da Revap. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o problema por lá é o excesso de veículos. A partir de Guarulhos, tem obras na pista marginal, quilômetros 214 e também no 218. E aí, é claro, todo dia tem problema para o motorista nesse trecho aí. A chegada a São Paulo pela Dutra nesse momento, embora com trânsito intenso, segue sem pontos de retenção, também segundo informações da concessionária. Rodovia Ailton Senna já tem trânsito fluindo com lentidão no sentido São Paulo, ali no trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 23, e a lentidão prossegue até o quilômetro 18. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem. Tem boa visibilidade apesar do tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também a mesma condição de trânsito normal e tempo nublado também, principalmente em alguns pontos aí da rodovia no finalzinho ali do trecho de Planalto. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e a mesma condição de tempo nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela operam nesse momento com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Tem tempo bom tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Agora atenção, porque a travessia opera com maré baixa, o que acaba impossibilitando o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões. Com tanta chuva, Eloy, e maré baixa, né? Vai entender isso, né? Realmente o tempo é meio maluco, né? Não dá para entender muito bem, não. Para onde é que vai tanta água? A água desemboca no mar, né? Não tem que ter maré baixa, né? E o curioso é que você vê, a gente está com maré baixa agora em São Sebastião e Ilhabela, e ontem tinha maré alta, principalmente ali na região de Caraguatatuba, até uma parte, né, das avenidas ali que ficaram cheias de água, justamente porque a maré estava alta, né? Meu amigo, aquela velha história, o pessoal fala que não, mas que o tempo tá meio doidinho, tá sim, viu? Tá sim, senhor, né? 7:09. Repita. 7:09. E o preço médio do litro do diesel A vendido às distribuidoras vai ser reduzido em 40 centavos. O anúncio foi feito pela Petrobras ontem e o reajuste será aplicado a partir de hoje. De acordo com a Petrobras, o valor do litro do combustível passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. O anúncio foi feito um dia após consultorias avaliarem que o preço cobrado pela Petrobras pelo litro do diesel estaria 76 centavos acima das cotações internacionais. A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 17.900 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado ontem e a relação dos contribuintes cassados
pode ser consultada na página do CADESP. A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das guias de informação e apuração do ICMS relativas a janeiro, fevereiro e março de 2022. O contribuinte que desejar restabelecer a eficácia da inscrição tem prazo de 15 dias, contados da data de publicação em Diário Oficial, para apresentar a reclamação e regularizar sua situação cadastral junto ao posto fiscal de sua vinculação. No caso de decisão desfavorável ao contribuinte proferida pelo chefe do posto fiscal, cabe recurso uma única vez ao delegado regional tributário, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 dias contados da notificação do despacho. E a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí disponibiliza a listagem dos condutores e dos veículos escolares devidamente cadastrados na cidade, válida para o ano letivo de 2023. A relação completa pode ser acessada no site da Prefeitura. Tal medida é fundamental para garantir a segurança dos estudantes no transporte escolar e protege pais e responsáveis de eventualmente contratarem profissionais que não atenderam o processo de regularização por quaisquer motivos. Existe um adesivo fixado em todas as vans para confirmarem a condição legal. Neste ano, esta sinalização oficial é na cor laranja, com o número 2023 impresso para facilitar a identificação. Todos os veículos que receberam adesivo foram vistoriados e têm a documentação checada semestralmente, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí. Vale ressaltar que, conforme portaria, para o transporte de estudantes com idade inferior a 7 anos, é obrigatória a contratação de um monitor pelo condutor autônomo ou empresa, que também deve estar cadastrado e vinculado ao alvará em questão. O transporte escolar é regulamentado no Código de Trânsito Brasileiro e para quem efetua o transporte escolar de forma irregular, a multa é no valor de R$ 1.400 e 7 pontos na carteira do condutor, por se tratar de infração gravíssima. Interessante isso, né? Normatiza a coisa, põe ordem na casa, resolve o problema, informa quais são os veículos que estão autorizados a trafegar com o transporte escolar, enfim, né? E agora fiscalizar também, né? Então a maior função agora é, no início das aulas, passar a fiscalizar os veículos. Aqueles que não estão em condições são recolhidos ou multados. Agora, aqueles que estão dentro da lei seguem normal a vida, como deve ser feito a vida de qualquer cidadão brasileiro. O governo de São Paulo empossou ontem 20 conselheiros indígenas do Vale do Ribeira, Litoral Sul, Litoral Norte e Interior em um comitê inédito para deliberar sobre o programa de pagamentos por serviços ambientais, Guardiões da Floresta da Fundação Florestal. O programa vai remunerar povos originários que prestam serviços ambientais para a conservação da biodiversidade. O lançamento do comitê foi realizado na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística em data simbólica, por se tratar da primeira vez que lideranças indígenas se reuniram com representantes do Executivo para tratar desse tipo de ação. A primeira etapa do projeto piloto contempla investimentos de R$600 mil e envolve 8 áreas onde há terras indígenas sobrepostas a unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento da FUNAI, da Fundação Florestal e da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo. No total, 134 famílias serão diretamente beneficiadas por meio do pagamento de diárias, que podem chegar a até R$250 por pessoa. Isso em ações que abrangem monitoramento territorial, ambiental e da biodiversidade, restauração florestal e manejo, qualificação intercultural e turismo de base comunitária ou de viés pedagógico na área da educação socioambiental. Cada área indígena poderá apresentar um plano de trabalho por vez, com cronograma e metas da atividade. Olá, você que realmente informa aí sobre as estradas, as ruas da região aqui, lembrando que a João Marçom, na Vila Industrial, está interditada a Avenida João Marçom em seus dois sentidos ontem à noite, e essa madrugada o prefeito Anderson colocou uma nota nas redes sociais informando que os dois sentidos foram interditados e que a partir de hoje vai iniciar uma obra emergencial no local para que se possa andar esse problema o mais rápido possível e devolver a via aos munícipes de São José dos Campos. Então é bom o motorista já ficar preparado, já sabe que vai ter problema por lá nessa manhã, com certeza, né, Clemente? Agora são 7h15, 7h15, falta menos de um mês para início da entrega da declaração do imposto de renda. Há pouco menos de um mês do início da entrega da declaração de imposto de renda 2023, é hora de juntar os documentos para não travar na hora do preenchimento.
Informes de rendimento devem ser entregues pelas empresas até 28 de fevereiro. A mesma data vale para bancos, instituições financeiras e corretoras de valores, que devem disponibilizar o documento contendo os rendimentos das aplicações financeiras referentes ao ano calendário 2022. Caso esses informes não sejam entregues até a metade deste mês, é recomendado ao contribuinte fazer a solicitação para evitar perda do prazo. Outros documentos necessários são comprovantes e controles de recebimento de doações, heranças, livro caixa e DARFs de Carnê-Leão, resgate de fundo de garantia por tempo de serviço, seguro de vida, indenizações e acordos com redução de dívidas. Os contribuintes também devem juntar informes de pagamentos de assistência médica e odontológica, seguro-saúde, reembolsos por atendimento médico prestado pelo seguro-saúde, de escolas desde creches até doutorado e previdência privada. Quem faz a declaração completa também deve separar comprovantes de pagamentos, por exemplo, de previdência social, gastos com profissionais de saúde, exames, próteses, equipamentos com aparelhos ortopédicos e cadeiras de rodas, calçados ortopédicos, despesas com internação e recibos de doações efetuadas, os comprovantes de bens e direitos referentes à compra, venda ou permuta de bens, notas fiscais e recibos de construção, reforma ou ampliação de imóveis e demonstrativos de apuração de ganhos no mercado financeiro, moedas estrangeiras e criptomoedas. No âmbito pessoal, são necessárias informações sobre identificação, como CPF, data de nascimento e grau de parentesco de dependentes, endereço atualizado, cópia da última declaração de imposto de renda entregue, atividade profissional exercida e dados da conta bancária, se houver restituição ou débito de cotas do imposto apurado. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h21. Repita. 7h21. O Parque Meia Lua recebe no sábado, às 9 da manhã, uma nova creche municipal na Avenida Alcides Arnaldo Taino, número 1248, em Jacareí. Esta é a 9ª creche inaugurada pela Prefeitura nos últimos 6 anos. As aulas na nova unidade terão início na próxima segunda-feira, dia 13, junto com o ano letivo, atendendo até 360 alunos no total, em um complexo com 2 prédios. A nova unidade levará o nome da antropóloga, professora universitária e pesquisadora Ruth Cardoso, que publicou livros e artigos sobre sociedade, cultura e política e fundou o programa Comunidade Solidária. A escola vai atender os berçários 1, 2 e 3 no período integral e o maternal no período parcial, com 2 turmas no período da manhã e 2 no período da tarde para crianças de 4 meses a 4 anos. O investimento da obra foi de R$8 milhões em uma área construída de 827 metros quadrados, de uma área total de 4.800 metros quadrados. Também no sábado, a Prefeitura assina a ordem de serviço para a construção do Parque do Morro do Cristo. O evento acontece às 2h da tarde, lá no Balneário Paraíba, em Jacareí. E um grupo de governadores reuniu-se na noite de ontem com os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, para tratar de ações que envolvem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, conforme nota divulgada pela Corte. Na Corte, tramitam 3 ações diretas de inconstitucionalidade que discutem o início da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
O julgamento presencial das ações está marcado para 12 de abril, quando a Corte irá decidir se o diferencial de alíquota vale desde 2022 ou a partir deste ano. Os governadores argumentam que, se for cobrada a partir deste ano, impactará em perda de arrecadação estadual, que pode chegar a 12 bilhões de reais. Trata-se da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado, que é o destino da mercadoria, que é cobrada do consumidor final, que reside em estados diferentes. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão sol nesta quarta-feira, mas com muitas nuvens. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte deverão registrar pancadas de chuva mais uma vez à tarde e também à noite. Já na Serra da Mantiqueira, teremos períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máximas previstas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 28 graus, Caraguatatuba 27 graus é a máxima prevista e Campos do Jordão deve ficar nos 24 graus. Neste momento, em São José dos Campos, temos 21 graus. 7h24. Repita. 7h24. E nesta quarta-feira, a Mega Sena pode pagar o prêmio de 160 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite em São Paulo. Aplicado na poupança, o prêmio garante ao ganhador R$1.200.000 de rendimento no primeiro mês. Caso queira adquirir uma frota de carros elétricos 0 km com preço inicial de R$98 mil, será possível comprar mais de 1.600 unidades desses veículos. As apostas na Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa, no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$4,50. Se não vier amanhã, já sabe, né? A Fundação Hélio Augusto de Souza, por meio do CEPAS, o Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, está disponibilizando mais 100 vagas em 4 cursos presenciais gratuitos de qualificação técnica e profissional para moradores de São José dos Campos. As inscrições tiveram início ontem. Um dos cursos é Primeiros Socorros no Polo CEPAS, Parque Tecnológico, na região leste. Outros 2 são novidades: Liderança e Gestão de Equipes e Planejamento Estratégico como ferramenta empresarial, ambos com atividades no Polo CEPAS Sul. Já o projeto Aero CEPAS, lançado no ano passado pela Fundação Hélio Augusto de Souza, inicia 2023 com 30 vagas no curso, o que são ensaios não destrutivos de cargas na aviação civil, voltado ao mercado aeronáutico. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 27 de fevereiro pela internet, na página do programa Qualifica São José, no site da Prefeitura de São José, ou pela Central 156, telefone, site e aplicativo. Uma família foi feita refém na própria casa e teve o carro e diversos objetos roubados por um assaltante armado na noite desta segunda-feira em Caçapava. De acordo com a Polícia Civil, a família estava em uma residência que fica na Estrada da Piedade, na rodovia João Amaral Gurgel, quando um homem invadiu o local anunciando o crime. As 5 vítimas, um casal e os filhos, foram trancados no banheiro enquanto o assaltante procurava objetos de valor. Foram roubados aparelhos eletrônicos e pertences, além de um veículo que estava na garagem e foi usado pelo criminoso para deixar o local e levar os produtos. A polícia foi acionada para atendimento da ocorrência, mas quando chegou ao local, o homem já havia ido embora. A suspeita é que ele tenha conseguido invadir a casa pulando imóveis vizinhos. O caso foi registrado na delegacia da cidade, que investiga o crime e procura o assaltante. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h31. Repita. 7h31.
governo federal pagou 907 milhões de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios em janeiro, informou ontem a Secretaria do Tesouro Nacional. Os números dizem respeito às dívidas garantidas pela União e não honradas por 7 estados e constam do relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito. Foram 327 milhões de reais relativos à inadimplência do Maranhão, 188 milhões de Minas Gerais, 120 milhões do Piauí, 107 milhões do Rio de Janeiro, 78 milhões de Goiás, 60 milhões do Rio Grande do Sul e 26 milhões de Pernambuco. As garantias são os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras. Como garantidor das operações, o Tesouro é comunicado pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto com bloqueios de repasses federais ordinários, além de impedir novos financiamentos. A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, afirmou ontem que os beneficiários de programas sociais como Bolsa Família receberão cartões de débito e passarão a operar contas poupança para receber as parcelas. Segundo a presidente da Caixa, a distribuição dos novos cartões será feita aos poucos. Ela também informou que alguns setores da sociedade, como beneficiários do seguro defeso e os povos originários, já estão recebendo esses cartões de débito. A presidente da Caixa, no entanto, não detalhou qual será a diferença do novo sistema para a atual conta poupança social digital, criada para o auxílio emergencial e depois usada para as parcelas do Auxílio Brasil e do Bolsa Família. Dá uma dica aqui para a presidente da Caixa aí, a Maria Rita, né? Que realmente os caixas eletrônicos, a Caixa Econômica Federal, são um desastre, né? Ou caixinha ruim, né? Parece que o sistema lá, Eloy, é 256, né? Que é o primeiro que surgiu no mundo, né? É aqueles computadores, o 386DX, que era uma das máquinas lá do final dos anos 80. Gente, é impressionante como demora, né? Então, os bancos privados, a coisa anda mais rápida. Agora, quando se trata de banco estatal, meu Deus do céu, só por Deus, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca amanhã para os Estados Unidos, onde na sexta-feira irá encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden em Washington. A pauta dos dois países terá 3 temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente. Durante o encontro na Casa Branca, os presidentes discutirão ainda como os dois países podem continuar trabalhando juntos para promover a inclusão e os valores democráticos na região e no mundo. Ao falar ontem sobre os preparativos da viagem do presidente, o secretário das Américas do Itamaraty, embaixador Michel Neto, lembrou que Lula conversou recentemente com Biden por telefone em 2 oportunidades. A primeira quando foi declarado vencedor das eleições presidenciais e a segunda no dia 9 de janeiro, um dia após os ataques terroristas às sedes dos 3 poderes da República Brasileira. Vamos lá, o vice-presidente Geraldo Alckmin, Giovana, vai acompanhar o presidente? Não sabe, não foi informado. Bom, bem, se não for, será o presidente em exercício mais uma vez. Vamos aproveitar aqui, já que estamos falando de viagens, né? Vamos começar hoje os indicadores econômicos por Wall Street, nos Estados Unidos. Teve alta ontem. Será que o Lula fala inglês? Agora, sem alfinetar nada. Ele sabe que ele conversou ontem com o presidente Joe Biden, né? Deve ter sido viva voz e com um tradutor do lado. Até onde eu sei, ele talvez entenda alguma coisa, mas eu acredito que para uma conversa assim, eu acredito que ele ainda não tem esse domínio da língua inglesa, não. Pelo menos a gente não tem essa informação, né? Acredito que deve ter um intérprete junto com ele. Aliás, provavelmente. Poucos presidentes têm essa condição, né? Sim, poucos. Talvez Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello. França, né? Exatamente. São exceções a essa regra, né? Bom, voltando a falar dos indicadores econômicos, vamos começar então por Wall Street nos Estados Unidos. Teve alta ontem, estimulada por declarações do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano Fed, o Jerome Powell, e também anúncios da Microsoft sobre inteligência artificial. O pessoal ficou empolgado por lá. O índice industrial Dow Jones cresceu 0,78% e o tecnológico Nasdaq subiu
1,90%, quase 2%. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou a sessão de ontem com alta de 0,5%, cotado a R$5,20, após atritos do presidente Lula com o Banco Central e expectativa de juros altos nos Estados Unidos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que reúne as empresas mais negociadas por aqui, encerrou com queda de 0,82% aos 107.829 pontos. Euro fechou cotado a R$5,57, com alta de 0,47%. 7h37. Repita. 7h37. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, empossou ontem um novo superintendente da corporação em São Paulo, o delegado Rogério Giampaoli, que substitui Rodrigo Piovesano Bartolomei. A solenidade foi realizada no auditório da Superintendência da Polícia Federal, na capital paulista. Rogério é bacharel em Direito pela PUC de Campinas e especialista em Segurança Pública pela Universidade do Tocantins. Foi chefe das delegacias descentralizadas de Polícia Federal em Jales, Araçatuba e Sorocaba, São Paulo. Ele também atuou como chefe do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal em Campinas. Foi coordenador do Comando de Operações Táticas e coordenador geral de Inteligência e Contra-Inteligência da Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos. Enquanto as cidades estão nos preparativos para o Carnaval, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA, aproveita as semanas que antecedem a maior festa brasileira. Isso para certificar que as estruturas temporárias e espaços que receberão os foliões e atrações carnavalescas contam com profissionais das engenharias, agronomia e geociências em seus projetos e execuções. Para isso, os agentes fiscais do CREA percorrerão o estado nos próximos dias, solicitando a apresentação de registro no Conselho e respectivas anotações de responsabilidade técnica de empresas e profissionais. No caso, os envolvidos nas atividades técnicas por trás do funcionamento das escolas de samba, clubes, casas noturnas, palcos, trios elétricos e demais ambientes que estão promovendo a folia. O objetivo é garantir que existem responsáveis técnicos à frente dos serviços de instalação e manutenção mecânica, elétrica, de segurança do trabalho e outros, afastando leigos de tais funções e garantindo a proteção da sociedade. Agora são 7h38, 7h38, e segundo o índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, o preço médio do aluguel residencial dispara no primeiro mês do ano. O preço médio do aluguel residencial disparou no primeiro mês do ano. É o que mostra o índice que monitora a variação dos preços dos aluguéis de imóveis destinados à moradia, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas e conhecido pela sigla IVAR, de Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. O indicador subiu 4,20% em janeiro. Em dezembro, para a comparação, tinha variado no campo negativo, menos 1,19%. Com o resultado de janeiro, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,25% em dezembro de 2022 para 10,74% em janeiro de 2023. Para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais, a FGV considera informações dos contratos assinados entre locadores e locatários intermediados por empresas administradoras de imóveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. Entre dezembro e janeiro, o preço do aluguel residencial subiu em todas essas localidades. Em São Paulo, o aumento médio foi de 2,84%. No Rio de Janeiro, de 1,45%. E em Belo Horizonte, de 0,72%. Porto Alegre, no entanto, se destaca pela maior alta. Os aluguéis residenciais na capital do Rio Grande do Sul dispararam, em média, 10,15% no mês passado. É importante destacar que esse índice não tem nada a ver com a chamada inflação do aluguel, que é o IGPM. O IGPM é um índice também apurado pela FGV, mas com uma metodologia diferente. E há mais de 30 anos, o IGPM corrige a maioria dos contratos no país, incluindo os contratos de locação. Em janeiro, o IGPM subiu 0,21%.
Com o resultado, o índice que é usado como base para reajustar os contratos de aluguel acumula alta de 3,79% em 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h45. Repita. 7h45. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Flamengo deu vexame e está fora da final do Mundial de Clubes. O time brasileiro cometeu 2 pênaltis, viu Gerson ser expulso no fim do primeiro tempo e acabou derrotado por 3-2 para o Al Hilal. Resta ao todo poderoso rubro-negro disputar o 3º lugar. O Al Hilal encara o vencedor de Real Madrid e Al Ahly, que jogam nesta quarta-feira. A final será no sábado, às 16 horas. Pouco antes, ao 12:30, acontece a disputa do 3º lugar. E na última segunda-feira, 2 notícias deixaram o torcedor do Palmeiras um pouco preocupado em relação ao técnico Abel Ferreira. Uma delas disse que o treinador recebeu uma sondagem do Valência da Espanha. Já outra afirma que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não descarta o Gajo para comandar a seleção brasileira. O Verdão, no entanto, confia na permanência de seu ídolo pelo menos até o término do contrato em dezembro de 2024. Ainda cautelosa no mercado da bola, a diretoria do Corinthians tem um prazo para definir o elenco para a disputa do principal objetivo. Nesta temporada, a conquista de pelo menos uma entre as 3 competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. A ideia é ter o plantel fechado até o fim de março, quando inicia a primeira delas para o Timão, a Continental. A janela de transferência nacional fecha no dia 4 de abril, que é justamente a véspera do início da fase de grupos da Libertadores. A direção corintiana sonha em ter até 3 reforços de peso até lá. A prioridade do clube alvinegro é a contratação de um meio-campista que também jogue pelos lados do campo. Mas também existe o interesse em um zagueiro e um atacante. E o camarote dedicado aos ídolos históricos do Palmeiras foi encerrado pela gestão do Allianz Parque em 2023. Denominado Academia de Imortais, o setor reservava espaço para os ex-atletas que tinham seus nomes registrados nas respectivas cadeiras. De acordo com César Maloco, um dos convidados para a inauguração, a homenagem foi concedida em caráter vitalício e seu fim repentino pegou todos de surpresa. O espaço foi extinto desde o primeiro jogo da temporada contra o São Bento na rodada de estreia do Paulistão. A assessoria de imprensa do Allianz Parque confirmou o encerramento do camarote e disse que os ídolos seguem convidados para acompanhar as partidas em outros locais do estádio. Em meio ao escândalo financeiro do Manchester City, o jornal Marca, um dos principais jornais esportivos da Espanha, divulgou os salários anuais do clube, com base nos dados obtidos pelo site americano Sportrack. A lista de salários do Manchester City começa com Pep Guardiola, 133 milhões de reais. De Bruyne, 129 milhões. Haaland, 121 milhões. O City gasta mais de 1 bilhão por temporada, algo em torno de 186 milhões de libras esterlinas
só com Guardiola e mais 18 jogadores. O Manchester City foi acusado de violar 100 regras financeiras da Premier League na última década. As punições ao clube podem ir da perda de pontos até a expulsão da liga. E para terminar, uma das placas de identificação da Avenida Roberto Dinamite foi furtada. A rua fica próxima ao estádio de São Januário e foi batizada recentemente com o nome do ídolo do Vasco no início de janeiro. O Vasco já está ciente do ocorrido e entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que prometeu repor a placa rapidamente. O clube também entrou em contato com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal e vai ceder imagens de segurança das câmeras de São Januário para tentar identificar o infrator. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h55. Repita. 7h55. O Moreno falou que hoje, no tempo de temperatura, que à tarde poderá registrar aí pancadas de chuva aí no Vale Paraíba, lá no litoral norte. Pelo jeito, não vai até a tarde, não. Não vamos esperar, não. Nublado, viu? Eu acho que vai chegar antes, viu? Antes do almoço, inclusive. É né? por isso que se chama previsão. Previsão do tempo, né? E é exatamente essa a condição. O tempo, essa previsão nem sempre funciona. Se o vento soprar pro outro lado, pronto. Mais nos dias de hoje, né? Exatamente. E os radares, Eloy? É previsão também, previsão viu? Também, vamos lá. Vamos lá. Jornal da Manhã. Radares. É sempre bom a gente informar isso também, né? Que a informação oficial é que eles começam posicionados em determinados pontos da cidade, falando especificamente de São José dos Campos, mas eles são móveis. Da chuva tudo pode mudar. Exatamente, eles são móveis, então fique atento. Começa na rua George Williams, no Parque Industrial, vai ter radar móvel por lá daqui a pouco, velocidade máxima é de 60 km por hora nessa rua, e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, 60 km também é a velocidade máxima permitida nessa via. Fumacê, Sena. É programação. Para ser mais exato. Estamos tudo no caráter do tudo pode mudar, infelizmente. Exatamente. Né? Em São José dos Campos, na região central, Vila Piratininga, Vila Bandeirantes, Jardim Topázio, Jardim Esplanada 1 e 2, Jardim Nova América, Vila Adiana, Avenida 9 de Julho, Jardim São Dimas, também na Vila Icaraí, Vila Jaci, Vila Ema e Jardim Apolo 1 e 2. Rádio Jovem Pan. Estradas. Vamos começar aqui pela rodovia Presidente Dutra e mais uma vez a gente tem uma condição aqui, digamos assim, questionável. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há nenhum problema na nossa região aqui de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté. No entanto, segundo informações dos nossos ouvintes e também dos aplicativos de trânsito, temos problema sim, e um problema bastante complicado. Segundo essas informações que eu citei, temos lentidão nesse momento no sentido São Paulo por conta de um acidente que aconteceu ali logo depois do quilômetro 144, um pouquinho antes do 145. Essa lentidão começa lá na altura do Galo Branco, antes do Eugênio de Melo, e vai até o quilômetro 144,5.
pela pista expressa. Que é na altura ali da Revap, é isso? Ou não? Um pouquinho depois da Revap. Sabe aquela descidona que tem ali, fica próximo ali da Igreja da Cidade, Sim. Vila Industrial? Segundo informações dos nossos ouvintes e dos aplicativos de trânsito, o acidente aconteceu ali e o trânsito já está chegando lá no Galo Branco antes do Eugênio de Melo. Ou seja, complicadíssima. Demais, bastante complicado. E aí o que acontece? No sentido inverso, no sentido Rio de Janeiro, também tem um trecho com lentidão antes aí dessa altura. 144 pela pista marginal no sentido São Paulo também tem lentidão agora, segundo informações da concessionária, é por causa do excesso de veículos, mas eu acho que deve ser reflexo aí desse acidente também, né? Aí a partir de Guarulhos, falando ainda da Dutra, tem lentidão a partir do quilômetro 208 pela pista expressa, por lá excesso de veículos é o problema. Tem obras também no trecho de Guarulhos, só que pela pista marginal, quilômetros 214 e também no 218, também deixa o trânsito complicado para o motorista aí pela Dutra que vai em direção a São Paulo. Rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão agora. Tem uma quantidade maior de veículos a partir de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo, mas segundo a concessionária, não há pontos de retenção nesse momento. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. A mesma coisa com a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com trânsito livre, embora com tempo nublado, não atrapalha a visibilidade nesse momento. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e a travessia continua operando com maré baixa, impossibilitando aí o transporte de veículos pesados. Agora, informação que vale a pena a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes, dentro das cidades, de forma geral, São José dos Campos e Jacareí tem vários pontos com problemas, mas é bom a gente ressaltar alguns aqui. Getúlio Vargas, bastante complicado em direção à Dutra, Jorge Zaruri e Eduardo Cury em direção Urbanova, complicadíssimo, e claro, Vila Industrial, trecho ali da Jorge Masson, motorista tem muitos problemas nesta manhã. Muito bem, vamos agora com o destaque final. A Unidade Especial de Criptoativos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, criada em junho do ano passado, emitiu ontem um alerta aos investidores brasileiros de criptomoedas sobre a contratação de corretoras especializadas. Segundo a entidade, o aviso serve como uma orientação para que o investidor iniciante no mercado cripto não caia em golpes de pirâmide financeira e perca seu dinheiro. A unidade especial recomenda que os cidadãos devem pesquisar o histórico das empresas antes da assinatura do contrato, para evitar a perda do capital investido em golpes ou pirâmides financeiras, diz um trecho da nota. A entidade orienta que é preciso ter a certeza de que a corretora escolhida é conceituada no mercado, com solidez financeira e soluções tecnológicas adequadas ao ecossistema, diz a entidade. Um fator importante, ressalta a nota, é a oferta de suporte técnico na língua portuguesa para a resolução de eventuais problemas. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8:01. Repita. 8:01. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras. Secretaria da Fazenda de São Paulo caça a inscrição estadual de cerca de 18 mil contribuintes. Jacareí divulga listagem de condutores e veículos escolares regularizados para o ano letivo. Informes de rendimento para a declaração do imposto de renda devem ser entregues pelas empresas até 28 de fevereiro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.